estamos retornando aqui com a live Oração e Palavra. Hoje o 4º capítulo, Contentamento, será dado pela nossa irmã Jéssica Souza. Nós estamos aqui fazendo alguns detalhezinhos. Sempre a internet, que às vezes acontece, mas isso não vai nos atrapalhar, não vai também nos deixar, não vai fazer com que essa noite o Senhor não nos abençoe. Ao contrário, vamos ser sim abençoadas com esse estudo maravilhoso. Nós vamos do Maranhão, ali pertinho da Gisélia. Então vai ser um tempo muito bom. Deixa eu ver aqui logo. Olha só, vai chegar. Aê! Só para ligar isso. Voltamos, só que quando você me vê, mas não tem problema. Se vocês estiverem me vendo e ouvindo, tá bom. Eu tô te vendo, eu acho que todo mundo que tá te ouvindo. Dá uma mãozinha aí. Se todo mundo só eu está que não estou me vendo. Pronto, pois vamos lá. Começar. Não tem nada não tô me vendo não. Boa noite a todas. Agradeço a Simone, a Paulinha pela oportunidade de estar aqui no Oração e Palavra. Deus continue abençoando vocês, usando como instrumento poderoso nas mãos dele a serviço do reino. É realmente uma grande alegria estar aqui com todas as irmãs, poder compartilhar da palavra de Deus e meditarmos juntas. Né? E não vamos ficar descontentes com essas coisas. O nosso tema é justamente sobre contentamento, capítulo 4 do livro Virtuosa, de Nancy Wilson. Então, nós vamos estudar ou meditar sobre essa lição, a virtude bíblica contentamento. E vamos discutir o que a Bíblia diz sobre contentamento, né? De acordo com o que Nancy DeMoss escreveu em seu livro. E com ele se torna possível o estado de conforto em toda e qualquer situação. Então, a primeira coisa que eu destaco do livro dela é que com o contentamento nós podemos experimentar um estado de conforto, mesmo em situação difícil, né? Mesmo em circunstâncias difíceis. Em qualquer ocasião, seja ela agradável e principalmente se ela for ruim, que é mais difícil, né? Ser contente nesses momentos. Então, nós vamos ver que contentamento é uma característica é uma virtude que independe da circunstância. Ela dá primeiro uma definição, que é até da sogra dela. Ela cita a sogra dela, que define contentamento como uma profunda satisfação na vontade de Deus. Então, contentamento, uma profunda satisfação na vontade de Deus. Se sabemos que Deus opera todas as coisas para o nosso bem e para a sua própria glória, então podemos aceitar nossas circunstâncias em contentamento. Se sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem e para a glória de Deus. E isso é razão para nós nos contentarmos em toda e qualquer circunstância. Circunstâncias fáceis, fica muito melhor nós nos sermos contentes. Mas nas difíceis, geralmente ficamos insatisfeitas, descontentes, desencantadas e desencorajadas. Pelo menos nós somos tentadas a ter esses sentimentos, a sentir, né? Por trás desses sentimentos, existem compreensões erradas da palavra de Deus. Só que agora eu me lembrei que eu não orei. Vamos orar? Antes que eu continue na exposição? Vamos orar? Eu vou orar. Sim. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te rendo graça, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando desse ensino que tanto tenho clamado a Ti, Senhor, pedido por contentamento. E aí surge essa oportunidade, o tema é justamente contentamento. O Senhor me desafia a isso. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos capacitar, por nos usar para o Teu serviço.
que o Senhor seja engrandecido e exaltado. Que esse tempo de meditação, Senhor, seja útil para a nossa edificação. Que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, prepare os nossos corações para receber, Senhor, o encorajamento que vem da Tua palavra, a exortação, que tanto precisamos, Senhor, a correção. Nós precisamos do Teu conselho, do Teu ensino. Ensina-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora continua. Vamos lá. Ela cita Paulo, né? Paulo como um dos melhores professores de como ser contente. Mais na frente nós vamos entender. Ele aprendeu a estar contente em todos os tipos de circunstâncias. Todo lugar. Em todo lugar e em todas as coisas. Às vezes a gente diz assim, eu não gosto do lugar, é o lugar que me deixa descontente. Ou é a falta de alguma coisa. E não está fora de nós. É um problema do nosso coração, descontentamento. Surge a partir da nossa natureza pecaminosa. Aí a irmã já leu Filipenses 4, do 11 a 13. Vou ler novamente. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, veja que ele aprendeu tanto ter fartura. Significa que a gente precisa aprender até ter fartura, para não pecar. Porque a gente também pode pecar na fartura. Talvez não por descontentamento, mas por arrogância ou por outras coisas, né? Então, em tudo nós precisamos aprender a estar contente e aí, no caso, no Senhor. Sabendo que a nossa alegria é o Senhor. Amém. E aí, tudo posso naquele que me fortalece. Então, posso, inclusive, as circunstâncias difíceis, né? Posso, inclusive, a escassez, como ele diz. Tanto posso também a fome. Posso passar no Senhor, porque Ele me fortalece. Crescer em alegria é também crescer em contentamento. Então, Nancy Wilson, ela ensina que alegria e contentamento, ela chama até de primas. Chama de prima. Não é possível ter um espírito alegre quando se está descontente. Né? Se você nutre um sentimento de insatisfação no seu coração, o resultado disso é tristeza. Não tem como você ter um espírito alegre assim. Agora vamos ver qual a fonte do contentamento. Ela explica: tudo posso naquele que me fortalece. O tudo refere-se a ser contente em todas as circunstâncias. Como eu já expliquei antes. Vem por meio da força de Cristo. Então, a fonte do contentamento é a força de Cristo. É o nosso Senhor. É nós compreendermos que a nossa alegria é Ele. Que a nossa satisfação, o que pode nos satisfazer, é o autor da vida, né? O nosso Salvador. Que Ele é suficiente. Vem por meio da força de Cristo. Então, nós vimos que contentamento é, de acordo com a sogra de Nancy Wilson, uma profunda satisfação na vontade de Deus. A compreensão e a fonte é saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Ele faz tudo cooperar, né? E para a sua glória. Para a sua glória. Portanto, vem por meio da força de Cristo e não pela nossa capacidade. Porque, como bem sabemos, só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e entregou Jesus. Por isso amamos, né, a Deus. E por isso as coisas cooperam para o nosso bem. É por causa dele. E não pela nossa capacidade. Assim como a nossa salvação não é pela nossa capacidade,
o nosso contentamento não vem por nossas habilidades, pelas coisas que possuímos, não. Mas vem pelo nosso Salvador, que nos dá de graça, através da nossa entrega e da nossa fé nele. Jesus nos dá a si mesmo, livremente, e nos capacita a coisas além da nossa própria força. É justamente quando a gente percebe que não tem forças mais. É nesse momento que a gente entende o que Paulo entendeu. A tua graça me basta. A tua graça me basta. E realmente não é pelas minhas forças. E a gente começa a entender agora, não só pela mente, pelo intelecto, mas de fato e de verdade. Como disse Jó, agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo em 3D, né? Que é a tua graça que me sustenta. Aprendemos a nos contentar. Antes de eu entrar nesse outro ponto do aprendemos a nos contentar, me lembrei de Tiago também, que fala, né, sobre nós nos alegrarmos nas tribulações. Já pensou? Tem por motivo de alegria o passar por muitas provações, se não me engano é assim. Que é outro que fala sobre o contentamento em circunstâncias difíceis, em provações, em uma situação em que você é julgada mal. Tem uma coisa que lhe deixa descontente, é você ser julgado mal, é você ser julgado injustamente, ou então ser ofendido, né? Não só pela fome, pela escassez, mas os problemas dos nossos relacionamentos nos deixam, nos atingem, nos afetam muito. E podem tirar o nosso contentamento. Só que vamos ter, por motivo de toda alegria, como diz Tiago, o passar por muitas provações. Porque nessas provações, nós temos a oportunidade de ver, não só de ouvir falar, mas assim como Jó viu, agora os meus olhos te veem. Então, dos nossos olhos vê o Senhor, a sua mão poderosa. A manifestação de quem Ele é, do seu amor por nós, do seu cuidado, né? E é nesses momentos que a gente consegue ver. O outro ponto é aprendemos a nos contentar. Então, aqui ela coloca que o contentamento é algo que a gente aprende. A gente não nasce contente, né? Não vem naturalmente. O apóstolo Paulo teve que aprender essa virtude. Assim, nós também temos. Se o apóstolo Paulo teve que aprender, então, nós também. E ele teve muitas oportunidades. E a gente aprende nas oportunidades. É nessas oportunidades que a gente pode ser fiel a Deus, né? Nos contentando nele. Fazendo como José. José foi vendido pelos irmãos. Foi escravo. Depois foi preso. E a Bíblia não relata que ele murmurou, que ele se reclamou, que ele ficou descontente. Só diz assim, que o Senhor abençoava por causa de José. O Senhor abençoou Potifar por causa de José. E o Senhor abençoou na prisão por causa dele. Então, José se manteve fiel. José se teve, porque ele tinha motivo. Eu mesmo, eu penso assim, eu me coloco no lugar de José, e aí, como é que eu ia sentir isso? Fui vendido, ia me deprimir. Ia ficar pensando, poxa, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor está permitindo tudo isso, né? Não, mas ele se manteve fiel, sabendo que Deus não muda. E ele tem propósitos eternos que nós não conhecemos. Porque ele é Deus. Não tem como nós compreendermos, né? Então, José foi humilde porque reconheceu que não é capaz de ver os planos de Deus. É muito maior que nós. Mas ele teve fé, certeza de que Deus é perfeito. Os seus planos são perfeitos. E todas as coisas seriam feitas e cooperariam para o seu bem. Como cooperou, como vimos, né? Na história de José. E ele entendeu isso antes e louvava a Deus. Com sua atitude de obediência. Vou ler outro texto bíblico. 2 Coríntios 11, 23 a 27. São ministros de Cristo?
falo como fora de mim. Isso é Paulo falando. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Olha o tanto de circunstância difícil que Paulo enfrentou. O tanto de oportunidade que ele teve de se contentar no Senhor e de reconhecer que a graça do Senhor, que o próprio Deus é suficiente. E as circunstâncias não podem impedir o nosso contentamento quando estamos convictas da promessa do nosso Deus. Que quando temos clareza de quem é o nosso Deus, nós não podemos perder de vista que o nosso Deus permanece no seu trono, tendo todo o controle de tudo está sob controle. Quando tudo está fugindo do nosso controle, nós precisamos lembrar que tudo está sob o controle de Deus, do nosso Deus. E que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. É isso que é a fonte do nosso contentamento. Né? Aprisionado após os açoites, Atos 16, 25. Ele e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Foi quando Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Então veja bem, Paulo e Silas tinham apanhado e estavam presos. E o que eles fizeram? Oraram e louvaram a Deus. Então eles tinham em mente o quê? Que o Senhor é bom, que o Senhor os ama e que Ele permanece no seu santo lugar, santo, 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 fazendo o melhor pelos seus. Confiou na soberania, na justiça, na santidade de Deus. Só assim, ser capaz de depois levar uma surra e ficar preso e cantar e orar, só realmente tendo sua confiança no Senhor. Então, o foco do contentamento é Cristo. O foco do descontentamento é o problema. Paulo e Silas estavam focados em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Isso é o que queremos aprender a fazer. Isso é o que queremos aprender a fazer. Em meio aos problemas, focar em Deus. Ter em mente quem é o nosso Deus, ter clareza de quem Ele é, confiança nele, nas suas promessas, sabendo que no tempo perfeito dele, muitas vezes nós não vamos conseguir ver. No devocional que eu fiz, li aquela história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Quando eles se deparavam com a fornalha de fogo. Gostei muito de relembrar, porque é lindo a declaração deles. Nabucodonosor diz: vamos ver se o Deus de vocês livra vocês das minhas mãos. E eles dizem: se Ele quiser, Ele livra das suas mãos e nos livra da fornalha. E se Ele não quiser, nós não serviremos aos seus deuses e não adoraremos a sua escultura. Olha só, eles não colocaram uma condição para Deus livrá-los da fornalha. Eles estavam dispostos, se fosse preciso, se Ele não quiser livrar nós da fornalha, ainda assim, nós vamos permanecer fiel, incondicionalmente. Por quê? Porque compreendiam quem era o Deus que eles serviam. É o único Deus vivo e verdadeiro, digno de fidelidade, porque Ele é. Não pelo que Ele faz, ou o que a gente acha que deixou de fazer, né? Então vamos aprender
como estes homens aprenderam. Só recapitulando, nós vimos a definição do que é contentamento, que é uma profunda satisfação na vontade de Deus, e que ela é aprendida. O contentamento é uma virtude aprendida, como Paulo aprendeu. E é em oportunidade, muitas vezes circunstâncias difíceis, né? Que a gente aprende mais, que a gente tem a oportunidade de expressar a nossa confiança em Deus, a nossa gratidão por quem Ele é, né? E reconhecer que, de fato, é Ele que nos basta. É Ele que nos basta. E não o que temos ou deixamos de ter. Agora vamos ver duas fontes de descontentamento. Sinais de descontentamento. Murmuração, reclamar, se queixar, uma postura de insatisfação, nada, inveja, ira, reclamação. Eu lembro daquele versículo, né? Um abismo puxa outro abismo. É desse jeito, vem tudo amarrado. Aí, graças a Deus que uma virtude puxa outra virtude também, né? Porque o contentamento puxa a alegria. E que está atrelado à gratidão, à paciência, entre outros. Amém. Ela dá uma definição também do que é descontentamento, que é o desejo incansável por algo além ou aquela coisa a mais. A gente tem um desejo que a gente precisa de mais, sempre mais. A mulher que só tem olhos para as bênçãos dos outros não enxerga as próprias bênçãos. Então, se eu gasto muito tempo só vendo que os outros, você vai acabar não enxergando suas próprias bênçãos. E assim, passa a desejar o que não é seu. E deixa de valorizar o que é seu, né? Porque duas áreas básicas da vida nas quais somos tentadas ao descontentamento. Esse aqui já é um ponto dentro das duas fontes de descontentamento. Que nós vimos que é esse desejo incansável por ter sempre mais. E as duas áreas básicas nas quais somos tentadas ao descontentamento. Primeiro, as coisas que temos. Vou ler Hebreus 13:5. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Independente das circunstâncias ou posses. Porque eu estou numa circunstância difícil, eu tenho muito pouco. Independente disso, todas nós temos algo extremamente precioso. Jesus nos prometeu jamais nos deixar. Jamais deixar ou abandonar seu povo. Essa promessa é para todas nós. Independente de que nível de escolaridade nós temos, independente do nível econômico, nós somos igualados. A promessa é para todas nós. Todas nós que entregamos recebemos o Senhor Jesus e cremos no seu nome. Ele nos garante e nos dá esse bem mais que precioso, que é a sua companhia. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele nos prometeu jamais nos deixar, jamais nos abandonar. Então, irmãs, não importa quão difíceis as coisas estejam, saiba que Jesus está com você, como esteve com José quando foi vendido como escravo. Estava lá na casa de Potifar. Quando foi assediado pela esposa dele, do Potifar, né? Julgado mal, caluniado, a palavra certa, foi caluniado. Depois preso, em tantas circunstâncias. Mas o Senhor estava com ele, como nós bem sabemos. Com Paulo e com Jesus, o nosso Senhor, Salvador, que teve que passar, teve que pagar o preço do nosso pecado, a morte na cruz. Então, que a gente tenha sempre essa viva lembrança, essa memória, essa confiança na promessa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, de estar sempre conosco, de nunca, jamais, ainda de jamais,
nos deixar ou nos abandonar. Ele está conosco. Esse é o melhor motivo para o contentamento. Esse é o melhor motivo para o contentamento. Nosso Salvador ao nosso lado, fortalecendo-nos sempre. Fortalecendo-nos sempre. A segunda área que nós somos tentadas a ser descontentes é as coisas que nós não temos. Jesus disse: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, verso 15. A mudança das circunstâncias não trará contentamento a uma alma descontente. Então, não se engane. Não é essa coisa que está faltando que lhe deixa descontente. É porque o seu foco está no lugar errado. O foco deve estar em Cristo. Né? Ele que nos dá a força, ele que nos dá o contentamento verdadeiro. Por mais que a gente tenha, a gente vai sempre querer mais, né? Se a gente seguir a nossa natureza pecaminosa, que fica descontente porque queria mais ou porque não tem, ou porque está em falta alguma coisa. Então, vamos ter cuidado, como diz Lucas 12:15. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Agora, o outro ponto é alguns passos para aprender contentamento. Nosso demoço lista, deixa eu ver quantos passos. 7 passos de como aprender, para nós aprendermos contentamento. Vou só citar rapidamente. Escolha ser agradecida, mesmo que não se sinta. Nossa, tem situações que você sente descontentamento. Mas escolha ser agradecida. Lute contra esse sentimento. Não siga o impulso do seu coração, né? Decida obedecer à palavra de Deus. Diga a Deus que você deseja estar satisfeito com tudo que Ele está operando em sua vida. E escolha ser agradecido. Mesmo que não se sinta assim. Mesmo que não se sinta agradecida. Mas escolha isso. E peça a Deus para que consiga ficar satisfeita com tudo que Ele está operando em sua vida. Esse é o primeiro passo. Segundo, confesse toda e qualquer cobiça. Cobiça é outra fonte de descontentamento, né? O contentamento não pode viver junto da cobiça. Esta dá lugar à inveja. Cobiça dá lugar à inveja. E o que é cobiça? Ela explica. Olhamos para o que o outro tem e percebemos não ter aquilo também. Eis a cobiça. Porque eu não tenho, eu olho para o que eu tenho, não tenho, quero ter e cobiço. Isso transgride um dos mandamentos de Deus. Temos que lembrar disso. Então, confesse a Deus toda e qualquer cobiça. Nós somos pecadores, nós temos tendência, dessa tendência, todos nós temos de cobiçar. Mas o que devemos fazer, como filhos de Deus? Confessar. E como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, que a confissão seja algo diário em nossas vidas, né? A confissão dos nossos pecados. Passo 3. Lembre-se de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deus estabelece todos os acontecimentos. Lembre que o Senhor é soberano. Que Ele está no controle, por mais que tudo esteja fugindo do nosso controle. Mas não está fugindo dele. E nós confiamos nele. Confiamos no seu amor por nós, né? E que Ele faz cooperar para o nosso bem. Como fez cooperar todo o mal que José passou, vou usar a ilustração de José novamente, para o bem não só de José e da sua família, mas de todo um povo, né? Todo um povo. Deus estabelece todos os acontecimentos. E Ele é um Pai sábio e amoroso. Então veja aqui, tenha em mente quem Deus é, as suas promessas, ter sempre essa
pensamento, a lembrança bem viva em nossas mentes, nos dá o contentamento. Ele usará todas essas coisas para o bem dos seus. Todas. Lembra o que Paulo passou? De fome, de escassez, de perigo, de tantos perigos, de açoites e prisões. Ele fez cooperar. Todas estas coisas. Não só para o bem de Paulo, para o nosso bem. Portanto, interprete a situação que você está passando, porventura passará. Toda e qualquer situação, interprete de modo a enxergar Deus fazendo exatamente isso nesse momento. Fazendo cooperar para o nosso bem. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família, uma igreja. Né? Lembrando de que um sofre, todos sofrem. Um se alegra, todos se alegram. Isso é uma realidade. Então, é para todo o nosso bem. De todos nós. Passo 4. Questione-se. O que me cabe fazer nessa circunstância? Deus quer que você choramingue e sinta dó de si mesmo? Seus pensamentos devem estar em como glorificar a Deus e como extrair proveito da dificuldade em questão. Então, nós temos que encarar aquela situação difícil, aquela situação que nos deixa descontentes, que é como uma tentação para nos deixar descontentes. Devemos encarar buscando que ali é uma oportunidade de nós glorificarmos ao nosso Deus. Então, vamos descobrir o que podemos fazer para cooperar, né, com o Espírito Santo e com o propósito de Deus. E como extrair proveito dessa dificuldade em questão. O que posso aprender com isso? Como posso servir bem enquanto passo por esse momento difícil? Como agradar a Deus nessa situação? Isso ajuda a enxergar a dificuldade não como Deus fazendo algo contra nós, mas pelo contrário, como fazendo para nós e por nós. Então, as dificuldades que Deus permite que a gente passe, não é contra nós, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. E Ele vai fazer um bem por nós. Não o nosso bem, eu, Jéssica, sozinha. Com certeza vai ser um bem não só meu, mas de muitos. Através de nós Ele abençoa. Passo 5. Qual o oposto do contentamento? Murmurar e reclamar. E Deus não gosta disso. Isso desagrada a Deus profundamente. Como nós vemos lá em Números, eu li também recentemente, que o povo de Israel se reclamando do maná, que, eu quero carne, tô com saudade. Chegaram a sentir saudade do Egito, dizendo que lá tô com saudade do pepino do Egito, do alho. Enfim, Deus dando maná, que com certeza aquele alimento só fazia bem ao corpo deles. Né? Era um alimento de excelente qualidade, mas em vez de serem gratos, eles murmuraram. Diz que a ira de Deus se acendeu contra eles. E o anjo do Senhor matou muitos. Veio juízo sobre eles. Isso mostra que o quanto o nosso Deus não gosta de murmuração, de reclamação. Então, ao invés de nos queixarmos, ser gratos. Preste atenção em seus pensamentos e palavras. Parecem contentes? Em muitos casos, descontentamento é pior do que a circunstância em si. Então, o nosso descontentamento é pior do que o que nós estamos enfrentando, a dificuldade. Porque se nós formos contentes, adoçamos até a pior das situações. Conseguimos ver um lado bom, conseguimos descobrir. Mas se nós somos descontentes, estamos descontentes, amarga tudo. Até uma coisa boa a gente consegue ver como ruim. Tipo, você está num banquete, uma ilustração, que uma vez eu li. Uma mesa farta. Uma mesa farta de comida, mas aí
E de repente eu vejo um guardanapo amarelo. E eu, poxa, um guardanapo amarelo? E aí eu fico chateada e me queixo porque o guardanapo é amarelo. Eu tô diante de um momento, uma mesa farta, sabe? De tudo que é alimento gostoso, mas o guardanapo é amarelo. Gente, eu falo isso porque eu mesmo caio nesse erro. De implicar com um detalhe. Né? Como eu disse na minha oração, eu tenho orado ao Senhor recentemente muito pedindo contentamento. E aí, principalmente essa semana, muitos conteúdos vieram até mim, justamente sobre contentamento, sobre alegria, sobre reclamar ser pecado. Então, o contentamento pode não transformar a dificuldade, mas deixará a situação mais confortável e suportável. Passo 6. Seja humilde. Em vez de achar que merece algo melhor, agradeça por aquilo que você já tem. Aprenda a colocar os outros em primeiro lugar. Então, ser humilde é outro passo para o contentamento. E o último passo, passo 7, mantenha sua consciência limpa diante de Deus. O pecado sempre joga lama na água, para que assim você não veja as coisas com clareza. Resumindo, o contentamento é doce, ele melhora tudo, enquanto o descontentamento só piora. O contentamento nos mantém longe de muitos outros pecados, como a cobiça, a inveja, a ira, a murmuração, a competição ímpia com outras mulheres. Isso me faz lembrar de algo que a gente cai muito, que é comparação. A comparação, ela vai ser injusta, porque se eu me comparo e sou melhor em alguma coisa com relação à pessoa que eu me comparei, eu vou me tornar arrogante por isso. Eu sou melhor. Então, comparação ruim. E se eu me comparar e achar que eu não sou tão boa em alguma coisa como aquela pessoa, eu vou me deprimir. Então, comparação é uma fonte de descontentamento, né? Então, vamos ter cuidado com isso. Se tivermos que nos comparar, que seja com Cristo, que é o nosso modelo, é quem devemos imitar. Nossas posses jamais satisfarão nossa alma. Apenas Cristo pode satisfazê-la. Só Jesus consegue nos dar o tipo de satisfação tão profundo de que tanto precisamos. O contentamento nos dá vitória sobre nós mesmos. Lembre-se de que a mulher cristã deve carregar sua própria cruz e morrer para si mesma. A mulher que escolhe ser alegre e grata tem seu espírito aquietado, descansado em Deus. Aí ela no final dá uma tarefa. Vou ler a tarefa, que é a última coisa do estudo. Liste seus descontentamentos. Faça uma coluna com as coisas que você tem e outra com aquelas que você não tem. Das que você já possui, quais a fazem uma mulher descontente? Em seguida, ore por ambas as listas, confessando o descontentamento e agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Peça em oração para aprender a estar contente em cada uma das circunstâncias da vida. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado por nos ensinar a ser contente, por nos dar o exemplo, Teu Filho Jesus, que é a nossa força para o contentamento. Senhor, nos ensina a ser contente em toda e qualquer circunstância. Que os nossos dias sejam marcados pelo desejo profundo de Te agradar, de Te glorificar. Que a nossa alegria seja o Senhor, seja Te agradar, seja fazer a Tua vontade, que nós possamos nos contentarmos, nos alegrarmos e nos conformarmos com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A sempre termos em mente
quem tu és, com clareza, com verdade, coerente, realmente com quem tu és. Deus vivo e poderoso, Senhor soberano, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. E que é perfeito, santo, santo, nada foge ao teu controle. Pai, que possamos, principalmente em cada situação difícil, lembrar que teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, que nos lembra de todas estas coisas, a tua palavra, seja conosco a nos guiar, a nos conduzir, Pai, caminhando sempre humildemente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Gisélia me lembrou, gente, que eu esqueci de me apresentar. Realmente. Eu sou... Uma coisa, é sempre muito, muito especial receber uma preleitora pela primeira vez. E sempre a curiosidade das irmãs, saber o nome, se é casada, se tem filho, onde mora. Jéssica, faça isso agora para nós. Tá bom. Eu sou Jéssica, como vocês já sabem, casada com o missionário Francivaldo. Nós desenvolvemos o projeto Resgatando Vidas aqui no Maranhão, na cidade de Passo do Lumiar. E eu não tenho filho, nós não temos filhos ainda. Ainda. É. E é isso. Muito bem. Acho que é isso. Maranhão. Eu sou de Farias Brito. Sou de Farias Brito. Prima de Luane, que vocês devem conhecer, casada com o pastor José. Sei quem é. Mais uma cearense que veio para o Maranhão, viu, Simone? Deus abençoe. Os cearenses estão em todo canto, mas estão assim, abençoando os lugares. Amém. Amém. Seja assim. Jéssica, Muito obrigada. Nós temos agora só um minutinho, porque assim que terminar aqui, começa uma conferência começa hoje, a gente até falou, hoje, dia 18 e 19, começa hoje e amanhã. E nós estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Queremos pedir que você lá na frente retorne, para que você venha nos abençoar, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, que você continue aí seguindo esse caminho que o Senhor tem dado para você e seu esposo. E muito obrigada mesmo. A live Oração em Palavra, em nome também da Paulinha, no meu e da Paulinha, agradecemos. Como eu disse, tem cearense abençoando o Brasil todo, Estados Unidos. É muito bom. Agradeço por tudo. Gisélia, amamos você também aí no Maranhão. Até amanhã, viu? Deus abençoe a todos. Beijo a todos. Eu vou fechar, nem vou ver a Paulinha, já são 7 horas. Eu tenho uma reunião também já já. Deus abençoe, ainda bem que deu tudo certo. E eu só tenho 2 minutinhos. Beijo, até amanhã, gente. Amanhã, 16 horas, tá?